Então, é fundamental que a gente teste depois da doença e depois da vacinação, utilizando o teste adequado. A gente tem visto algumas reportagens na mídia, tanto em mídias sociais quanto na mídia impressa, falando contra a testagem após a vacinação ou após a doença. E eu gostaria de esclarecer, porque isso é um ponto importante, é um ponto que a gente vem trabalhando já há mais de um ano em cima disso e desenvolveu toda uma tecnologia, né, que é muito importante, que está sendo reconhecida não só aqui no Brasil, mas também mundialmente, de que sim, é fundamental nós testarmos após a vacinação e após a doença. A grande discussão que acontece em relação a isso é por quê? Porque inicialmente os testes foram desenvolvidos para a detecção de anticorpos contra a proteína N. A proteína N é uma proteína que fica dentro do vírus. E a proteína N, ela não está associada à imunidade, porque eu gerar anticorpos contra a proteína N que está dentro do vírus não me protege da infecção viral. Todas as vacinas têm como alvo e como objetivo das vacinas é que os pacientes vacinados desenvolvam anticorpos contra a proteína S. Por que a proteína S? Porque a proteína S, a proteína de spike, ela é fundamental para a ligação do vírus na célula humana e também para a entrada do vírus para dentro da célula humana. Isso acontece em dois mecanismos diferentes. Uma é a ligação e o segundo mecanismo é a entrada do vírus para dentro da célula. Então, é fundamental que a gente teste depois da doença e depois da vacinação, utilizando o teste adequado, utilizando um teste que detecte a totalidade dos anticorpos contra a proteína S. Anticorpos que vão reagir contra o S1 e anticorpos que vão reagir também contra o S2. Uma outra questão importante, e isso inclusive está definido, né, o próprio CDC, o CDC ele diz que não se deve testar utilizando a metodologia essa que detecta anticorpos contra a proteína N. No nosso teste, no ImmunoS-COVID-19, esse teste foi desenvolvido e foi validado justamente para detectar esses anticorpos contra a proteína S que estão associados à imunidade. Então, é fundamental, quando eu tenho essa ferramenta, que é o ImmunoS-COVID-19, que eu utilize esse ensaio justamente para eu poder determinar daqueles pacientes que estão realizando as vacinas, quanto desses pacientes realmente desenvolvem a imunidade humoral esperada pela qual as vacinas foram desenvolvidas. Isso é fundamental que a gente faça, por quê? E principalmente no Brasil, onde a gente está trabalhando com vacinas que têm eficácias diferentes. E nós estamos vendo isso nas análises que nós realizamos. 46%, quer dizer, menos da metade dos pacientes que utilizam a Coronavac, por exemplo, menos da metade desses pacientes se desenvolve a imunidade humoral esperada. O que é a imunidade humoral esperada? É aquela imunidade que a gente verifica nos pacientes que se curaram da Covid. Então isso é fundamental que eu tenha essa informação, porque no momento que eu tenho essa informação, eu posso desenvolver agora uma estratégia para o que fazer com esses pacientes. E nós vamos ter que discutir isso, nós vamos ter que encaminhar isso de alguma forma, que vai ser o quê? Eu vou fazer uma nova dose de Coronavac nesses pacientes, ou eu vou usar uma outra vacina, uma outra estratégia vacinal nesses pacientes. Mas, de novo, é fundamental que eu meça isso e que eu saiba se esse paciente tem efetivamente a imunidade esperada. Uma outra coisa que a gente está vendo que também é importante é que pacientes que tiveram uma história de doença, muitas vezes a gente tem pacientes, eu tive a Covid, mas às vezes esses pacientes não têm reportado, eu tive clinicamente, mas eu não fiz um teste para confirmar. Então é fundamental que nesses pacientes a gente tenha essa confirmação que realmente esses pacientes desenvolveram a doença e que realmente esses pacientes desenvolveram a imunidade esperada. Por isso que a gente está ouvindo algumas vezes a questão da reinfecção. Muitas vezes o que acontece não é reinfecção, é o fato de que a primeira infecção que a pessoa teve, ou que achou que tivesse, na verdade era uma outra virose que apresentava os mesmos sinais e sintomas. Usando o teste adequado, e essa é a grande mensagem, nós temos que utilizar o teste adequado para medir essa imunidade. Qual é o teste adequado? É um teste que detecte a totalidade dos anticorpos contra a proteína S.